Sabe, quando a gente fala sobre fé, muitas vezes a mente vai direto para aqueles debates teológicos, né, super complexos. Mas e a fé do dia a dia? Aquela que a gente vive na prática? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais diretos e, olha, mais controversos da Bíblia, que fala exatamente sobre isso. A Epístola de Tiago. E olha, para começar, vamos direto pro olho do furacão, pro ponto mais polêmico mesmo, porque pode acreditar, esse livrinho aí já deu o que falar, viu? Imagina só a cena. Um dos maiores nomes da história do cristianismo, Martinho Lutero, vira e chama um livro da Bíblia de Epístola de Palha. Isso mesmo, de palha. Basicamente, ele sentia que faltava substância, sabe? Que não tinha o mesmo peso teológico de outros textos. Uma crítica, nossa, bem pesada, né? Mas a grande questão é, será que ele estava certo? Ou será que a gente está olhando para a coisa errada? E se Tiago, na verdade, estivesse nos dando algo totalmente diferente? Tipo um manual prático, um guia para uma fé que funciona de verdade? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. E olha só, quem escreveu essa carta não era qualquer um, não. Tudo indica que foi Tiago, que era simplesmente o líder da igreja em Jerusalém. Mas tem mais, ele era o irmão de Jesus. Isso mesmo, o irmão de Jesus. Pensa no peso que isso dá para cada palavra que ele escreveu. É outra história, certo? E a pegada do livro é intensa. Para se ter uma ideia, o livro todo tem 108 versículos. Desses, 54 são ordens diretas, tipo, faça isso, não faça aquilo. 54 é metade do livro. Isso já deixa bem claro que não é um texto para ficar só na teoria. E toda essa energia, toda essa chamada para a ação, gira em torno de uma ideia principal, que é, assim, o coração pulsante da carta inteira. E a frase-chave é essa: a fé sem obras é morta. Mas calma, a ideia aqui é super importante de entender direito. Tiago não está dizendo que as nossas ações nos salvam. Não é isso. O ponto dele é que as ações são a evidência de uma fé verdadeira. É como uma macieira. Ela não dá maçãs para virar uma macieira. Ela dá maçãs porque ela é uma macieira viva e saudável. Faz sentido, né? Então, ele coloca lado a lado dois tipos de fé. De um lado, uma fé que é só da boca para fora, só intelectual. E aí ele dá uma alfinetada daquelas, dizendo que, olha, até os demônios acreditam em Deus e tremem, mas isso não muda quem eles são. Do outro lado, tem a fé viva, a fé que se mostra no cuidado com quem precisa, nas atitudes, é a fé que transforma. Ok, com essa base de que a fé precisa de ação, Tiago vai para um dos testes mais práticos e, vamos ser sinceros, um dos mais difíceis para todo mundo: a nossa língua, o que a gente fala. Ele descreve a língua como essa coisinha pequena no corpo, mas que tem um poder de destruição imenso se não for controlada. E para ilustrar isso, ele usa umas imagens, umas metáforas que são, sério, geniais. Pensa bem no poder dessas imagens. Um freio minúsculo na boca de um cavalo controla aquele animal enorme. Um leme, que é pequeno em comparação com o navio, decide o destino de uma embarcação inteira. E uma faísca, uma simples faísca pode botar fogo numa floresta inteira. É exatamente esse o poder que ele está dizendo que a nossa língua tem. Algo tão pequeno, mas com um potencial gigante, tanto para construir quanto para destruir. E aí ele joga na nossa cara uma contradição que, poxa, todo mundo vive. Como é que, com a mesma boca, a gente consegue louvar a Deus e 5 minutos depois amaldiçoar alguém? Ele diz que não faz sentido. Uma fonte de água boa não pode jorrar água salgada. A pergunta que fica no ar é: o que isso revela sobre o que está dentro do nosso coração? E essa mesma coerência que ele cobra nas palavras, ele estende para as nossas atitudes, principalmente no jeito como a gente trata as outras pessoas. Ele traz à tona o que ele chama de lei régia, a lei do rei, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o padrão de ouro, o mais alto de todos. E ele usa essa lei como uma régua para medir e apontar um problema bem comum: o favoritismo. A cena que ele descreve é quase um filme super visual. Imagina que entra na reunião uma pessoa rica, cheia de anéis de ouro, roupa chique, e todo mundo corre para dar o melhor lugar para ela. Logo depois, entra alguém pobre com roupa rasgada e dizem: ah, fica aí no chão ou em pé no cantinho. Tiago fala: pronto. Nesse momento, a lei mais importante de todas, a lei do amor, foi jogada no lixo. A lógica por trás disso é muito forte. Ele diz que a lei é um todo. É como um espelho de vidro. Se trincar num cantinho, o espelho todo está quebrado.
Não dá para escolher obedecer só as partes que a gente gosta. Ou se vive o princípio do amor por completo, ou não se vive. E para fechar, Tiago vai para o teste final da fé, aquele que ninguém escapa: as dificuldades. Como a gente reage quando as coisas apertam, quando o sofrimento bate na porta. E o mais legal é que ele não vem com um simples "vou sair, vai passar". Não, ele dá um roteiro prático. Primeiro, mude a perspectiva. Encare as provações não como um problema, mas como uma chance de desenvolver perseverança. Segundo, se faltar sabedoria para lidar com isso, peça a Deus. E terceiro, seja paciente. A ideia é quase revolucionária. E se cada problema for, na verdade, um degrau para o amadurecimento? Para essa ideia não ficar só no ar, ele dá exemplos concretos. Pensa na paciência do agricultor, que planta e espera, confia que a chuva e o sol vão fazer sua parte. Pensa nos profetas, que aguentaram firme mesmo sendo perseguidos. E, claro, o exemplo máximo de perseverança, Jó. São todas histórias que mostram que aguentar firme tem um propósito e vale a pena. Mas essa paciência não é ficar parado esperando as coisas acontecerem. A grande cartada final de Tiago é um lembrete sobre o poder da oração. Ele cita o profeta Elias para mostrar que, mesmo durante a espera, a gente pode e deve estar ativamente conectado com Deus. A oração é poderosa e eficaz. E com isso, a gente volta lá para o começo. Depois de ver tudo isso, o que a gente faz com aquela crítica do Lutero? Será mesmo que essa é uma epístola de palha? Bom, depois dessa jornada, fica claro que de palha ela não tem nada. Muito pelo contrário, a carta de Tiago é tipo um projeto, um guia prático para uma fé que respira, que age, que faz diferença real no mundo. E no fim das contas, a carta toda nos deixa com uma provocação, uma pergunta que ecoa através do tempo e cai no nosso colo hoje. Se a fé de alguém fosse a julgamento e as únicas provas permitidas fossem as ações dessa pessoa, será que haveria evidência suficiente para provar que essa fé existe?